E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Fernanda Gianazzi, que é engenheira civil de segurança do trabalho e fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a ABREA, e também coordenadora da Rede Virtual Cidadã pelo banimento do amianto para a América Latina. Muito bom dia, Fernanda. Prazer falar com você mais uma vez. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Estamos com uma dificuldade. Fernanda, se você consegue. Não conseguimos te ouvir. É preciso ligar o seu microfone. Perdão, Rafael, pediram para desligar o retorno. Bom Bem-vinda. dia, Vamos começar desculpe. então, Fernanda. Prazer tê-la aqui com a gente. Vamos falar sobre a inauguração em Osasco de um memorial em homenagem às vítimas do amianto. No próximo dia 10, a Prefeitura de Osasco, junto com a ABREA, né, vai inaugurar esse memorial. E Osasco não é à toa, né, não é de graça, não é aleatório. Né? Aí era o endereço de uma fábrica de telhas de amianto, né, a chamada a Brasilite, não é isso, Fernanda? Que deu origem a, a muitos movimentos, né, de combate ao amianto no país. Eu queria que você falasse sobre a importância desse memorial, reconhecimento, enfim, fala pra gente dessa história da luta contra o amianto. Bom, me desculpando novamente pela inabilidade, né, Rafael? E cumprimentando a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, também para a Rouquidão. Tá? E em Osasco, houve a maior fábrica do grupo Eternit, que era um grupo suíço-belga, fora da Europa. Então, a maior fábrica esteve aqui em Osasco entre 1939 até 1993. Osasco é considerada a capital nacional das vítimas do amianto pelo número expressivo, né, de pessoas que adoeceram porque foram expostos ao amianto. Esse memorial é algo para marcar isto, é uma homenagem da prefeitura, evidentemente, da municipalidade a essas vítimas e seus familiares, mas para nós, para que elas não fiquem no anonimato, para que todas essas vidas ceifadas pelo mineral cancerígeno não fiquem somente como estatísticas da Previdência Social ou do Ministério da Saúde, porque são pessoas que, enfim, deixaram aí suas famílias órfãs e, principalmente, lutaram muito pela vida. Tanto que o memorial representa isso, a luta pela vida. Apesar de ter ali mais de 600 nomes representados, que foram reconhecidos como vítimas desse flagelo industrial, mas que hoje eles vão ter um nome, vão ficar marcados naquela cidade, ajudaram a pujança de Osasco e acabaram vitimados por essa empresa que não teve o menor cuidado com a vida, com a saúde, com a integridade de seus trabalhadores. A gente está conversando com a Fernanda Gianazzi, que é engenheira civil de segurança do trabalho e também fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, também coordenadora da rede virtual pelo banimento do amianto para a América Latina. Mas, Fernanda, eu queria que você falasse sobre a situação do amianto aqui no Brasil. Existe ainda um forte lobby para que o amianto não seja banido. Como é que está essa luta no nível nacional? Pois é, nós tivemos em 2017 uma decisão histórica que foi a proibição do amianto, desde a sua desde a sua mineração, né, que fica em Goiás, a sua distribuição, comercialização, transporte e a produção de artefatos, né, as chamadas caixas d'água, telhas conhecidas demais da população, principalmente de baixa renda. O que houve é que, em 2019, ao arrepio dessa decisão, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou uma lei estadual permitindo a exploração do minério para fins de exportação. E essa é uma lei que já nasceu inconstitucional, mas, infelizmente, para que isso seja, de fato, declarado, que essa lei seja declarada inconstitucional, é preciso que o Supremo ela reaja.
Então, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho provocaram o Supremo, através de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 6.200, que está aguardando uma decisão do relator, que foi, no caso, nomeado, que é o ministro Alexandre de Moraes, e que nós, há 3 anos aqui, aguardamos. Enquanto isso, a Eternit, ela se arvora dessa lei, dizendo, não, nós podemos explorar o mineral para fins de exportação. Do Brasil, não se utiliza mais, mas para fins de exportação para países que ainda necessitam dessa matéria-prima, principalmente os países asiáticos. Então, essa é uma luta que continua. Esse lobby ainda é forte. Nós tivemos uma decisão do STJ, agora, muito recente, dizendo que a mineração não pode continuar. E, mesmo assim, a empresa insiste em afrontar a decisão de 2017 do Supremo Tribunal Federal com uma lei inconstitucional, uma lei ilegal, e que se utiliza disso, e agora a decisão recente do STJ confirmando que a mineração está proibida, e eles assim continuam ainda a insistir nessa produção perigosa. Tá certo, Fernanda. Vamos falar então sobre esse memorial. Foi feita uma obra de arte muito importante e que ela traz todo um simbolismo. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho do artista, como ele chama mesmo, é o Hernmuth, é isso? Sim, Wagner Hernmuth. Queria que você falasse para a gente sobre essa criação que vai ser inaugurada dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? A gente precisa lembrar. E também sobre essa luta, né, desses trabalhadores que muitas vezes eles levavam veneno para casa, né? Esses trabalhadores de Osasco que usavam seus macacões, levavam esses macacões para dentro de casa, suas esposas muitas vezes cuidavam da higienização desse material e toda a família era exposta ao amianto. Queria que você falasse sobre essa obra que sintetiza um pouco de todo esse processo. Sim, então, quando nós iniciamos essa discussão de criar esse memorial, que é o quarto no mundo dedicado às vítimas do amianto, temos o da Itália, que é um parque, inclusive, é o Parque Eternote, não é Eternit, é Eternote. A Itália teve a maior fábrica europeia deste grupo, e nós aqui na América Latina, em Osasco. Então, temos aí esse contato muito forte com também os companheiros italianos. Depois temos no Canadá, temos um também na ideia inicial, que um memorial, embora, evidentemente, que sempre tem essa conotação fúnebre, porque vai homenagear pessoas que faleceram, o artista plástico Wagner Hernmuth, ele disse, vamos celebrar a vida, porque eles doaram a sua vida em prol da coletividade, lutaram pela vida. Então, a ideia da árvore pulmão é uma metáfora, porque essa árvore representa o seu caule, as fibras de amianto, as folhas, a árvore brônquica, que é aquela que mantém a vida, e é o que falta, e que produz oxigênio, o que falta para esses trabalhadores que acabaram morrendo, envenenados. E os anéis, que representam essa conexão do homem com o cosmos. Então, é uma metáfora, é uma obra que tem essa representatividade, mas, mais importante, ela celebra a vida. E é isso que a gente precisa, ali, em todos os momentos, dizer, eles lutaram pela vida até o último momento, e essa árvore, então, ela vem com essa simbologia de uma árvore pulmão, que é o órgão mais afetado pela exposição ao amianto. Pois é, e ainda é uma doença cruel, né? Porque ela não se manifestava imediatamente, né? A pessoa ficava ao longo de muitos anos tendo contato com amianto e só então desenvolvia essa dificuldade de respirar, né? De conseguir trocar oxigênio com o meio ambiente. E as pessoas que queiram participar desse lançamento, todos estão convidados, é uma cerimônia aberta, evidentemente, não, Fernanda? Sim, sim. Essa praça, apesar de ser um espaço até reduzido, ela fica em frente à linha de trem,
né, na verdade, em frente aonde era a antiga fábrica, e tinha uma linha de trem que trazia a matéria-prima, né? Lembrando que essa foi a maior fábrica do Grupo Eternit na América, nas Américas, né, podemos dizer assim, e ocupava uma área de 150 mil metros quadrados, bem no centro de Osasco. Essa praça, então, ela é ali, né, situada, é aberta, a cerimônia será aberta ao público, evidentemente, estamos convidando a todos interessados, principalmente aos familiares que verão ali essa singela homenagem que será feita, eu me emociono até de dizer, tá, a esses heróis, né, para nós, heróis, os mártires do amianto, tá, que ali estarão. Então, seus nomes estarão eternizados, né, fazendo até uma analogia ao nome dessa tecnologia, que Eternit foi considerada uma tecnologia, né, de um produto que duraria uma eternidade, né, vem do latim eternitas. E então esse grupo suíço-belga se apropria dessa tecnologia, né, e dá o nome às suas fábricas em todo o mundo. Né? E estaremos então ali, né, numa cerimônia de celebração pela vida e homenagem àqueles que se foram, infelizmente, envenenados pela fibra cancerígena ou essa fibra mortal, né, como alguns trabalhadores chamavam, a fibra do diabo. Fernanda Gianazzi, engenheira civil de segurança do trabalho, fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Fernanda, nós temos aqui a participação dos ouvintes e internautas e telespectadores do Jornal Brasil Atual pelo YouTube, e um dos nossos ouvintes, internautas, fez uma pergunta aqui para a gente, colocou no YouTube, e a Lari quer repassar para você. Eu acho que é importante a gente responder, não é isso, Lari? Isso mesmo. Bom dia, Fernanda. A Eliane Mate, que está nos assistindo pelo YouTube, ela gostaria que você explicasse um pouquinho mais por que o amianto é tão perigoso. Segundo ela, parece que o amianto é mais perigoso que os agrotóxicos. Bom, é sempre muito difícil de a gente comparar agentes tóxicos, né? O amianto, ele é uma fibra mineral, então ele está presente na natureza, é um silicato de magnésio hidratado, tá? E que contém outros minerais, mais ferro, menos ferro. E qual é, né, o problema maior do amianto? É porque ele, ao entrar no organismo, né, ele não é destruído pelos mecanismos que nós temos de proteção, né, que combatem, né, são os macrófagos, que combatem qualquer invasor que venham, né, nos atacar. O que ocorre? Então, ele é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos, é uma fibra que é muito resistente, por isso que ela foi usada, né, em mais de 3 mil produtos industriais, podem ser até mais do que esse número de produtos, mas principalmente na construção civil, telhas e caixas d'água, que são as mais conhecidas, né? E ele produz uma irritação no organismo, e como o próprio Rafael disse, não é uma intoxicação, algo que se apresente de imediato, né? Esse é o grande problema, porque ele é insidioso. A fibra do amianto, ela fica no organismo por muitos anos e vai provocando ali lesões, às vezes, né, que não se pode perceber, né, rapidamente, e que depois de 30, 40 anos, tá, se desenvolvem vários tipos de câncer. Então, é uma situação de exposição crônica, não é? Nós não temos, às vezes, como no caso você mencionou o agrotóxico, que existe uma intoxicação aguda. A pessoa se expõe, né, e apresenta sintomas muito rapidamente. No caso do amianto, isso pode levar muitos anos, quando os trabalhadores já não estão mais nem nas fábricas, né, o que às vezes dificulta até o diagnóstico, porque os médicos, pelo desconhecimento, eles investigam um câncer, mas às vezes esquecem de perguntar: você trabalhou com amianto? Né? Em geral, a pergunta que fazem no câncer de pulmão, que é um dos cânceres, né, provocados pelo amianto, eles se preocupam com a questão do tabagismo,
que é um outro agente cancerígeno, né? E que, claro, é muito mais disseminado entre a população em geral, principalmente jovens, né? Então, que é uma preocupação muito grande. Já o amianto não é chamada latência longa, quer dizer, desde o primeiro contato até que a doença se manifeste, podem ser décadas. Né? Então, todos que tiveram expostos ao amianto, principalmente no trabalho, eles têm que ser acompanhados, né? Dependendo do tempo que se expuseram, a exames anuais, bianuais ou até trianuais. E a população em geral, como fica? Né? Essa é sempre muito mais difícil se estabelecer o nexo, mas quem usou produtos com amianto ou teve alguma exposição, porque foi feita uma obra, né, uma demolição, ou mesmo uma manutenção de algum local que tinha sido revestido com amianto, então precisam ficar atentos aos sintomas. Né? Por quê? Porque são vários, né? Desde dor no peito, falta de ar, que vai progredindo, no caso a asbestose, que é uma das doenças, é uma perda do fôlego, como os trabalhadores dizem, né? E isso vai progredindo até que se morre por asfixia. Então, são doenças que têm uma evolução, às vezes, lenta e cruel, porque morrer de falta de ar é uma das doenças mais terríveis. O que eu escuto dos trabalhadores, das familiares principalmente, é morrer como um peixe fora d'água, com a boca aberta, buscando o ar. Então, são doenças, no caso da asbestose, né, chamada assim, porque o amianto também tem como sinônimo asbesto, né, conhecido também como asbesto, e os cânceres, que são vários, o câncer principalmente de pulmão, né, o câncer de ovário, né, hoje as mulheres que usaram o talco da Johnson nos Estados Unidos, que são milhares, e que se contaminaram, porque o talco, que é um cosmético, né, um produto que a gente tem em casa, usava nos bebês, né, é o talco para bebê, e que se contaminaram porque tinham fibras de amianto. Nós temos o câncer de laringe, né, cânceres gastrointestinais, no caso o câncer coloretal, e uma doença muito grave do amianto, que é um câncer chamado câncer do amianto, que o nome é complicado, mesotelioma, né, mas que é um câncer extremamente agressivo, para qual não há cura. Não é? Então, é um dos cânceres que tem uma letalidade de quase 100% de quem o desenvolve e que mata em menos de um ano. Então, é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem. É de pleura, que é uma membrana que reveste o pulmão. Esse câncer também atinge o pericárdio, que recobre o coração, e o peritônio, que recobre a cavidade abdominal. Muito bem. Bom, quero agradecer aqui a participação da Fernanda Gianazzi, que durante 30 anos foi auditora fiscal do Ministério do Trabalho, e a gente entende a emoção da Fernanda quando fala dessa situação, porque ela acompanha muito de perto vários desses trabalhadores que adoeceram e morreram por conta dos efeitos do amianto no seu organismo. E a gente falou aqui sobre a inauguração do memorial em homenagem exatamente a essas vítimas do amianto, que vai acontecer no dia 10 de dezembro, a partir das 10 da manhã, uma homenagem da Prefeitura de Osasco e também da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Fernanda, muito obrigado pela tua participação, abraço para você e a gente volta a se falar aqui no Jornal Brasil Atual. Obrigada, Rafael, e obrigada aos ouvintes, e convidando a todos para que sábado, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, estaremos na Praça Expedicionário Mário Buratti, próximo da estação de trem, bem no centro de Osasco, para celebrar a vida, mas relembrando aqueles que morreram envenenados pelo amianto. Obrigada a todos e todas. Um abraço. Conversamos com Fernanda Gianazzi aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.